de mercado também de olho no que vai ser apresentado daqui a pouquinho, 10h30, para o Congresso Nacional. A PEC dos precatórios e o projeto que remodela o Bolsa Família. Exatamente. Juliana Rosa, bom dia, Juliana. Bom dia, Thaís, Pedro, Edu, bom dia para você que acompanha aqui a gente. Dia. Pois é, o dólar já abriu em alta, R$ 5,25, porque a gente tem um ambiente de tensão. Tanto as tensões institucionais, a briga ali do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, um ambiente de discussão de voto impresso e agora, daqui a pouco, o presidente indo entregar ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o projeto que modifica a Constituição, né, a proposta de emenda à Constituição dos precatórios e também a medida provisória do Bolsa Família. O que o governo quer nesse momento? O governo diz que tinha se preparado para pagar em torno de 50 bilhões de reais de precatórios, que são dívidas que o governo precisa pagar. Perdeu a ação na justiça e precisa pagar essa dívida. Só que o governo fala, mas eu previ 50 e poucos bi, e acabou que a realidade se impôs mais dura, foi quase 90 bi. Então, agora eles estão precisando resolver esse problema, dizendo que se pagar tudo que tem que pagar, não só eles rompem a regra que limita o crescimento de despesa pública, o teto de gasto, como inviabilizaria o aumento do Bolsa Família. Juliana, professor Antônio Delfim Neto falou agora há pouco aqui na Rádio Bandeirantes. Falou o seguinte: esse argumento de que ou paga precatório ou aumenta o Bolsa Família é um argumento canalha, na palavra que ele usou, canalha, de quem não conhece o Brasil. Disse que essas dívidas não caíram do céu coisa nenhuma e que poderiam e deveriam ter sido previstas como sempre foram. O próprio Paulo Guedes falou que eles deram mole, né? Porque eles não acompanharam de perto toda essa negociação judicial e eles tinham que ter se preparado como a gente precisa se preparar no nosso orçamento para poder fazer os pagamentos. Vai você falar para a Receita, olha, não me planejei bem, não vou pagar não. Tome-lhe multa, né? E tome problema aí que você vai ter na sua vida para poder dar conta do que você dever para a Receita, né? Então a gente está com esse discurso do governo de que precisa, para aumentar o Bolsa Família, tirar os precatórios da regra. A verdade é o seguinte, o mercado está muito preocupado e o dólar sobe, é ruim para o nosso bolso, para a inflação, porque o risco é o seguinte, uma coisa é o governo falar, olha, fui surpreendido em torno de 40 bi, então vou pagar os 50 bi e os 40 bi eu vou tirar aqui da regra do teto de gasto para poder organizar melhor esse orçamento. E aí qual é o risco, Thaís, que o mercado financeiro vê? Vou aproveitar que vou tirar o precatório, em vez de tirar só o que me surpreendeu, tirar tudo, né? E aproveitar que vai sobrar... Já que eu vou mexer, por que não? Os gastos da pandemia... Exatamente. Estão fora do teto. E alguém quer me dizer que não sabiam que ia ter gás de pandemia esse ano? Exatamente. Quando fizeram o orçamento do ano passado? Foram surpreendidos. É aquela coisa, todo mundo faz aquela cara de meu Deus, que surpresa! É o mercado financeiro, é o governo. Olha, esse teto de gastos é uma piada. Esse teto de gastos é uma piada. Não cabe nada, né? É uma piada. Não, então, eu olha não estou nem só. entrando nesse aspecto. A regra, né? A existência dessa regra eu não vou discutir, porque os caras adoram isso. Basta estar lá escrito que nós não vamos gastar mais nada. Que alívio. Não vou entrar nessa parada. Só vou falar no seguinte. Gastos de pandemia estão fora do teto. Gastos extras que eles estão votando agora em precatório querem meter fora do teto. O Bolsa Família está chegando lá sem o valor. O presidente vai levar hoje... O problema é o que estão fazendo com a PEC do teto. Não é, o que estão fazendo é o que estão fazendo com a regra do teto. Todo mundo com cara de... Não, mas se a regra do teto não cabe mais, então acaba com a regra do teto. Seja mais transparente, pelo menos. É uma hipocrisia miserável. Vamos manter a regra, mas vamos tirar... A regra é maravilhosa. A regra continua. Peraí, a pandemia é justificável, né? Porque é algo excepcional. Sim. Você pegar Ficava no ano passado, Pedro. Sim, mas continuou, Eduardo. Em junho desse ano, quantas pessoas estavam morrendo? Claro. Mas aí, como a gente sabia que isso ia acontecer, agora, eles meteram pra fora do teto. Precatório não pode sair da regra do teto, mas é algo que tem todo ano. É algo que tem que pagar todo ano. O ponto é esse. A regra do teto não existe. Não existe. Ela existe, estão driblando até a regra do teto. Quer dizer, a única coisa que existe na regra do teto é a possibilidade. Se não falar dela toda hora,
e furar do jeito que estão furando, não tá, pintar um impeachment o aí. risco é esse, é você falar para o mercado financeiro que a regra do teto, na prática, ela vai cair por terra, porque aí você tira precatório, aí tem o risco agora chegando a eleição a tirar investimento em infraestrutura, aí você começa a tirar um monte de coisa que você fala, mas isso aqui não pode entrar na regra do teto, então cai a regra, é isso, tem ou não tem, né? E a regra do teto, se você estourar a regra, pagar todo mundo, que é o justo, né? Você que está aí com uma ação contra o governo, está esperando a vida inteira, tem que receber, senão é calote. E se a regra do teto for rompida, o que acontece? Automaticamente é proibido fazer concurso público, é proibido o aumento salarial. Então tem os gatilhos que chamam. Então seja transparente, paga o que tem que pagar, ou fala assim, olha, não vou pagar o Bolsa Família, não é nada disso. Isso é um discurso, como você falou, Thaís, realmente não cola, né? O que a gente indica, todos os dias aqui indica de custos e gastos desnecessários que poderiam ser mexidos pelo governo e que não são. As emendas, né, dos parlamentares, né, que é obra, né? Lógico, fura-teto, tem tanta coisa, não é? Juliana Rosa, seja bem-vinda todos os dias aqui. Até amanhã nesse horário, hein? Obrigada, beijo, boa semana. Pra nós. Rede Bandeirantes de Rádio.